Olá, Thiago Rocha aqui falando. Eu quero falar com você, empreendedor, profissional liberal, autônomo, que acredita que é empregado do próprio negócio. Você que trabalha horas e horas, não tem férias nem 13º. No final desse vídeo você vai entender o que você precisa fazer na prática para começar a sair desse modelo de negócio, começar a mudar a sua forma de pensar. Antes disso, eu quero te convidar para, se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, deixa o teu comentário e um like para ver se faz sentido esse conteúdo que eu quero te entregar. Um semeador saiu a semear e ele levava no bolso algumas sementes. Talvez essa história faça sentido para você, talvez não, talvez você se reconheça nela, mas tem um grande ensinamento por trás dessa história. Esse semeador, ele saiu a semear e levou no bolso algumas sementes, e quando eu digo sementes, não são sementes totalmente preparadas para o cultivo, são sementes normais. E a história conta que parte dessa semente caiu na estrada, vieram pássaros, pegaram essas sementes e levaram embora. Outra parte dessa semente, ela caiu entre as pedras. E entre as pedras ela começou a germinar, só que veio um sol e queimou aquela planta, porque ela não tinha raízes profundas, porque ela vivia entre as pedras. Outra parte dessa semente caiu entre os espinhos, então ela cresceu, mas logo ela foi sufocada pelos espinhos. E outra parte dela, a quarta parte, dessas sementes caiu em terra fértil e ela começou a germinar. Então algo que eu quero trazer é que nessa história apenas 25% dessas sementes geraram frutos. Isso me lembra quando um princípio chamado princípio de Pareto, ou lei de Pareto, ou regra 80-20, que ele diz o quê? Que de todos os eventos, 80% das causas ela é gerado por 20% de ações. Quer dizer então que 80% do que você tem no seu guarda-roupa você não usa. Em 80% do seu tempo você usa 20% das suas roupas. Incrível, né? Então que 80% do que nós fazemos acaba sendo lixo, porque se aproveita apenas 20%. Eu te pergunto, quais são os 20% de ações que você precisa fazer dentro da tua empresa para gerar resultado? Quando você começa a identificar quais são esses 20% que vão gerar 80% de resultado, você começa a ir para o campo de batalha. Esquece um monte de estratégias que não está te levando a resultado nenhum. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Aquele semeador saiu para semear e apenas 25% caiu em terra fértil. O que eu quero te preparar até o final do vídeo é que você seja uma terra fértil, que o seu negócio seja uma terra fértil e comece a germinar. Existe um conceito, Berlin contou num dos ensaios dele, ele conta uma história baseada numa história antiga lá da Grécia, que fala do porco-espinho e da raposa. Só que eu quero que você entenda que quando você estiver preparado para ir para o campo de batalha, aí sim você está preparado para errar. E entender que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Você precisa testar. Grande parte, eu não sei se isso acontece com você, mas grande parte dos empreendedores, eles buscam sempre uma nova estratégia, buscam uma nova ferramenta. A minha empresa vai prosperar depois dessa ferramenta, vai prosperar depois desse conhecimento. E é muito interessante essa história do porco-espinho e da raposa, porque a raposa é um animal muito astuto. E ela está sempre preparada ou sempre capaz de bolar novas estratégias para pegar o porco-espinho. Quanto o porco-espinho, ele não sabe muitas coisas, mas ele sabe bem uma coisa, algo que é importante para ele. Então Berlin, nessa época, nesse estudo, ele dividiu a humanidade entre porcos-espinhos e raposas. E ele entendeu que raposas são aqueles empresários que estão todos os momentos procurando novas estratégias e eles aplicam tudo de uma única vez. Vão para o campo de batalha e aplicam todas as estratégias de uma única vez. Enquanto aquelas pessoas do tipo do porco-espinho, elas pegam um conceito e aplicam esse conceito de uma forma com muita maestria. Exemplo de Darwin com a teoria das espécies. Exemplo de Einstein com a relatividade. Então pega um conceito simples e aplica
aplica. O porco-espinho é aquele que simplifica um mundo complexo numa única solução. Ele acredita naquela solução e ele vai trabalhando muito naquela solução. O que eu quero te trazer é que você precisa cuidar dessa semente que você tem hoje, preparar a terra fértil. Então, quando eu volto para aquela história do semeador e eu começo a notar que existem 4 tipos de terrenos e apenas 25% é que gerou resultado, eu olho para aqueles 25 e começo a identificar o que aqueles 25, por que aqueles 25 geraram resultado. Foi porque aquelas sementes caíram em terra fértil. Poxa, então os outros terrenos não são terra fértil? Não, elas até podem ser, mas a primeira tinha talvez asfalto, tinha alguma cobertura que impediu aquela semente de cair na terra e logo os pássaros vieram e roubaram. É aquele empreendedor talvez que recebe um conhecimento, uma habilidade, mas logo esquece, porque não coloca em prática. O segundo tipo de terreno é aquele que cai entre as pedras. Não existe raiz, não existe profundidade. Então talvez você, empreendedor, não adianta buscar no marketing digital algo que você ainda não tem profundidade. Faça bem aquilo que você sabe fazer e delegue aquilo que você não sabe fazer. O terceiro terreno é aquela semente que caiu entre os espinhos. O que acontece para nós que somos empreendedores? Você tem aquele projeto, aquela ideia, começa a trabalhar naquela ideia, assim como Einstein, muitas vezes chamado de louco. Você, quando aplicar aquela ideia, as pessoas ao seu redor, amigos, familiares, talvez falem, você é louco. E eu quero te convidar a começar a tirar as pedras desse terreno, a tirar os espinhos desse terreno, para que a sua terra, a sua empresa seja uma terra fértil e ela comece a germinar. Então o que você precisa hoje é pegar um conceito, algo que está funcionando no seu negócio e aperfeiçoar isso que você tem. Então, se você aplicar isso nos próximos 30 dias, vai começar a gerar grandes resultados. É esse o meu convite para você hoje, que você realmente aplique aquilo que você é bom e comece a frutificar e esses frutos gerem 30, 60, 100 por 1. Então, eu quero te deixar um grande abraço. Deixa um comentário aqui e antes de sair desse vídeo, dá uma curtida. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, porque vai fazer muito sentido para mim. Eu quero deixar o meu grande abraço e que você coloque isso em prática.